Olá, sou a professora Thaís Riedel. Estamos conversando hoje sobre modalidades de aposentadoria do servidor público. Esse é o terceiro módulo. Já falamos no primeiro módulo todo o desenvolvimento histórico da legislação do servidor público, no segundo módulo das regras constitucionais atuais em relação aos servidores públicos. E agora vamos detalhar um pouco mais essas aposentadorias em espécie. Bem, didaticamente nós dividimos aqui as espécies de aposentadoria do servidor público. Nós temos aposentadoria por idade, aposentadoria compulsória, aposentadoria por tempo de contribuição e idade, porque agora ela não tem mais aposentadoria por tempo de contribuição pura, aposentadoria por invalidez e aposentadoria especial. Vamos lá. A aposentadoria por idade está prevista no artigo 40, parágrafo 1º, e traz aqui como regra que esse servidor público poderá aposentar por idade com base nesses requisitos. Homem, 65 anos, mulher, 60 anos. Mais 10 anos de serviço público e 5 no cargo. Então, hoje, além da exigência idade, existe também tempo no serviço público e tempo no cargo. Como que é calculado esse provento? Se o servidor conseguiu atingir esses requisitos, ele passa a ter direito a se aposentar nessa modalidade, aposentadoria por idade, e o cálculo será feito com base na média das 80% maiores contribuições, aplicando-se uma proporcionalidade. O que é isso? Proporcionalidade. Ora, nós veremos aqui que na aposentadoria por tempo de contribuição, um servidor precisa estar com 30 anos, mulher, ou 35, para aposentar por tempo de contribuição. Então, para ele ter o cálculo integral hoje, ele tem que ter esse tempo mínimo de contribuição. Se ele tiver um tempo menor, vai se aplicar ali uma proporcionalidade daquilo que foi contribuído. Em relação aos requisitos da aposentadoria por idade, hoje exige-se do homem 65 anos, da mulher 60 anos, mais 10 anos de serviço público e 5 no cargo. Preste atenção, destes 65 anos, pelo menos 10 tem que estar dentro do serviço público, não é mais 10. Desses 65 ou 60 anos, 10 tem que estar dentro do serviço público e 5 no cargo que se der aposentadoria. Como que é feito o cálculo? Média das 80% maiores contribuições, que é hoje a regra geral, mas de uma forma proporcional ao tempo contribuído. O que isso significa? Ora, nós veremos na aposentadoria por tempo de contribuição que exige-se atualmente 30 anos de contribuição para mulher e 35 para homem, não é? Então, se a pessoa quiser aposentar no cálculo integral, precisa completar esse período. Qualquer tempo inferior a esse, terá ali o cálculo proporcional. A proporcionalidade, então, será exatamente a relação do tempo contribuído com o tempo que deveria ter sido contribuído por tempo de contribuição. No caso, 30 anos mulher, 35 homem. Então, eu vou pegar o tempo contribuído sobre 30 anos se for mulher ou 35 se for homem. Exemplo, uma mulher foi dona de casa há muitos anos, não trabalhou, não contribuiu, daí passou num concurso público. Quando ela atinge a idade de 60 anos, vamos dar um exemplo, ela entrou no serviço público com 40 anos, e aí, quando ela atinge a idade de 60 anos, ela já tem 20 anos de serviço público, então ela tem, dentro desses 20 anos, então ela tem 10 de serviço público e 5 no cargo, ela preenche todos os requisitos. Na hora de calcular, ela vai receber então 30 avos da média. Este é o cálculo proporcional.
ok? Lembrando que aqui no serviço público, como nós falamos no módulo anterior das regras constitucionais, nós não falamos de carência, como a gente fala no regime geral. O que é carência? Quantidade mínima de contribuições sem atraso, que normalmente tem ali como requisito em alguns benefícios no regime geral. Lá no regime geral, por exemplo, aposentadoria por idade, você precisa 65 anos homem, 60 mulher e 180 meses de carência. Ou seja, você tem que ter pelo menos 15 anos contribuídos sem atraso. Aqui, qual que é a regra? 65 anos homem, 60 mulher. Destes anos, eu tenho que ter pelo menos 10 no serviço público e 5 no cargo que eu vou aposentar. E o cálculo vai ser proporcional. Então, eu faço uma média das 80% maiores contribuições. Nessa média, eu aplico a proporcionalidade pela quantidade de tempo contribuído. No exemplo que eu dei, só para ilustrar, se é uma mulher que tem só 20 anos de contribuição e ela precisaria, então, ter 30, não é que é a regra da aposentadoria de contribuição, ela vai ter o cálculo proporcional 20/30 avos. Essa é a proporcionalidade que é aplicada aqui no cálculo. O reajuste vai ser regra geral, reajuste anual. Então, a pessoa que optar em aposentar por idade, não tem ali a figura da paridade, então ela vai ter todo ano o seu valor reajustado, via de regra, pelo INPC. Ok, essa é a aposentadoria por idade. A aposentadoria compulsória está prevista também no artigo 40, parágrafo 1º. Inciso 2º. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência desse artigo serão aposentados, calculados proventos a partir dos valores fixados na forma do parágrafo 3º e 17, ou seja, com a média das 80% e reajuste anual. 2. Compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 anos de idade ou 75, né, que agora com a emenda Constitucional 88, passou a ser 75 anos. Então, vejam bem, a aposentadoria por idade nós já vimos no inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 40, e a compulsória vai ter como regra, era 70 anos, agora é 75 anos, seja homem ou mulher. Significa o quê? Ao atingir essa faixa etária, esse servidor público necessariamente tem que aposentar, ok? O sistema vai presumir que ali, ao alcançar essa idade, haveria uma perda parcial da capacidade de trabalho. Lógico que a gente sabe que isso nem sempre é verdade, depende de cada trabalho. Normalmente até atividade intelectual, isso não é verdade, mas aplica-se de uma forma geral para ter um parâmetro para todos. Então, seja homem ou mulher, com 75 anos, você é obrigado a aposentar. Ok, e aí, como que é feito o cálculo dessa aposentadoria? Você vai fazer a mesma regra da aposentadoria por idade. Faz a média das 80% maiores, aplica-se a proporcionalidade, ou seja, quanto mais tempo a pessoa tiver contribuído para o sistema, melhor fica o cálculo, né? E aí, reajuste anual. Então, essa é a aposentadoria compulsória. Lembrando que era 70 anos, veio a emenda constitucional número 88, 2015, alterou para 75, num primeiro momento numa regra de transição para alguns servidores, exemplo, ministros do Supremo, TCU, e depois a lei veio e regulamentou para os servidores de uma forma geral. Então, a aposentadoria compulsória, que era com 70 anos, agora é com 75. Isso em nada prejudica o servidor, pelo contrário, é melhor, porque se o cálculo dele é proporcional, ele ganhou 5 anos a mais ali para atingir os 30 anos ou os 35, que dá a integralidade do cálculo dele, né? Se ele quiser aposentar antes, vamos supor que ele já atingiu a idade, ele pode sair numa aposentadoria voluntária, ok? Essa compulsória não é voluntária, ela é obrigatória. Bem, temos também
a aposentadoria por tempo de contribuição. Aqui a gente vai ter que ter um pouco mais de cuidado, porque nós temos várias regras. Qual que é a regra atual? Regra atual, a gente vai no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3. Voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício e 5 serviço público e 5 anos no cargo, em que se dará aposentadoria, observando as seguintes condições. A linha A, 60 anos de idade e 35 de contribuição se homem, e 55 anos de idade e 35 de contribuição, e 30 de contribuição se mulher. Ok? Então, olha só. A idade, 65, 60, sendo que tem que ter 10 anos de serviço público, 5 no cargo. A compulsória, se ela te expulsa do serviço público, não faz sentido eu ter exigência de tempo mínimo de serviço público ou no cargo, né? Então, não tem esses requisitos aqui, ok? Mas o cálculo é proporcional, da mesma forma por idade. A aposentadoria por tempo de contribuição e idade, porque agora é junto, contribuição e idade, nós temos regra atual, quem fala é a própria Constituição, artigo 40. Homem tem que ter, então, 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, sendo que desses 35 anos de contribuição, eu tenho que ter pelo menos 10 no serviço público e desses 10 anos e dentro dos 35, eu tenho que ter pelo menos 5 no cargo em que se dará a aposentadoria. Mulher, 55 e 30. Então, lá no regime geral, homem, ao se aposentar, ao atingir o requisito de 35 anos de contribuição, ele vai poder aposentar independente da idade. Ele pode? Pode. O que vai acontecer? Ele vai ter a aplicação do fator previdenciário. O que é o fator previdenciário? É uma fórmula matemática que leva em consideração a idade da pessoa, a expectativa de sobrevida, o tempo contribuído. E ali foi um modelo que foi criado. Como no regime geral, que é aquele do INSS, não conseguiram aprovar uma idade mínima, como aqui há essa idade mínima, eles criaram esse fator previdenciário lá para o trabalhador da iniciativa privada, de modo que esse fator previdenciário não impede a aposentadoria, mas inibe, não é? Então, como normalmente a pessoa, quanto mais nova, requerer a aposentadoria do tempo de contribuição, e, não obstante, já tem o tempo de serviço, no caso agora, tempo de contribuição, mas tenha pouca idade, o fator previdenciário vai ser pior e aí vai prejudicar o cálculo dela, não é? Aqui no serviço público a gente não fala de fator previdenciário. A gente fala de tempo mínimo no serviço público e ali eu já tenho uma idade mínima. Então, é uma idade menor do que a aposentadoria por idade, mas ela existe. Significa que não basta o servidor atingir 35 anos, a mulher 30 anos de contribuição. Ela tem que ter a idade também nessa regra geral atual. Então, regra atual, eu tenho que acumular idade e tempo de contribuição, sendo que tem que ter 10 anos de serviço público e 5 no cargo. E o cálculo é feito pela média das 80% maiores contribuições. E um reajuste anual. Aqui eu não vou falar nada de proporcionalidade, porque o cálculo é integral. Integral hoje no sentido da média. Vai se fazer a média, o que der a média é o cálculo da pessoa. Ok? Bem, quando o Estado vem e cria essas regras de idade mínima, surge uma grande insatisfação dos servidores públicos. Até porque essa criação dessa idade mínima, que veio nas emendas, veio uma primeira regra de transição ainda na emenda 20. Essa primeira regra de transição, nem vou gastar muito tempo com ela, porque hoje os servidores já nem usam bastante. Ela trazia a possibilidade do pedágio, né? Então, a gente teve a emenda 20, de 98, que trouxe a possibilidade de aposentar homem com 53, mulher com 48 anos, não é?
E ali um cálculo, ou seja, relativizou a idade mínima, mas com um cálculo mediante o pagamento de um pedágio, não é, de 20% para a aposentadoria por tempo de contribuição, ou 40% na aposentadoria proporcional, que antes havia essa possibilidade da aposentadoria proporcional, que não existe mais. E ali o cálculo era muito ruim, ficou muito ruim para esses servidores. Daí, hoje nós falamos mais da Emenda Constitucional 41 de 2003 e a Emenda Constitucional 47 de 2005. O que elas disseram? Os servidores públicos ficaram muito chateados, obviamente, porque eles, como nós vimos nos módulos anteriores, aqui do curso de aposentadoria de servidor público, ele tinha direito à paridade e à integralidade. O que significa isso? Eu posso aposentar, eu tinha garantia jurídica que eu ia aposentar com a minha última remuneração e que haveria sempre os mesmos reajustes paritários com o pessoal da ativa. Quando o Estado vem e exclui, diante da grande insatisfação dos servidores, vieram com novas regras transitórias. Aqui são as regras de transição. Então, servidores públicos que ingressaram antes das emendas, então eles tinham uma expectativa de direito, não é? Tem direito a essas regras de transição. Veja bem, não tinha direito adquirido, e sim expectativa de direito. Qual a diferença para o direito previdenciário de você ter uma expectativa de direito e um direito adquirido? Ora, se no momento da alteração da regra previdenciária, você já tem os requisitos da regra anterior, você tem direito adquirido. Se você ainda não tem o preenchimento de todos os requisitos, você tem expectativa de direito. Só que numa relação de muitos anos, como é a relação previdenciária, isso traumatiza muito esse contribuinte, esse servidor ou segurado no regime geral, porque ele cria toda uma expectativa de aposentar nos moldes de uma determinada regra. Então, é interessante e a gente evidencia a importância de se trazer regras de transição para minimizar os efeitos para aqueles que já estavam ali próximos de atingir esses requisitos da regra anterior. Então, a Emenda Constitucional 41, ela trouxe a primeira regra de transição no artigo 6º, em que vai garantir àqueles servidores que completarem, além do requisito homem, 60 anos de idade, mais 35 anos de contribuição. Mulher, 55 anos de idade e 30 de contribuição. Se ele provar que tem esses requisitos e que eles, além desses requisitos de idade e tempo de contribuição, têm pelo menos 20 anos de serviço público, ou seja, veja que aqui em cima, na regra atual, eu tenho que provar 10 anos. Aqui é uma regra mais rígida. Se eu provar, em vez de 10, 20 anos de serviço público, e 10 anos na carreira e 5 anos no cargo, veja que são critérios mais rígidos do que da regra geral, eu permito que esses servidores que ingressaram antes da emenda, ou seja, antes dessas alterações, eu garanto para elas paridade e integralidade. Então, vamos lá. Regra geral. Regra geral hoje do servidor público. Ele tem que aposentar. Ele tem que ter 60 anos mais 35, homem, 55 mais 30 de contribuição, mulher, sendo que desses anos de contribuição, 10 tem que ser pelo menos no serviço público e 5 no cargo. Ok? Se ele tiver esses requisitos, ele aposenta, mas com a média das 80% maiores contribuições e reajuste anual. Agora, se esse servidor público provar que ele ingressou no serviço público antes das emendas e ele tem, ao invés de 10 anos, mais 20, critério mais rígido, 10 na carreira e 5 no cargo, ele garante paridade e integralidade. Essa é uma regra importante porque muitos servidores que estão se aposentando agora, obviamente pelo tempo, ingressaram antes. Então, eles têm essa possibilidade
de conseguir essa regra mais favorável e cabe ao advogado fazer essa orientação do que é mais benéfico. Ok, mas vejam vocês que essa emenda 41 ainda trouxe uma idade mínima. Ela não relativizou a questão da idade. De modo que houve a necessidade de uma outra emenda, que é a emenda 47 de 2005. Ok? Com essa emenda 41, muitos servidores ainda reclamavam porque ingressaram no serviço público muito cedo, mas não tinham a idade ainda para aposentar. Então elas tinham muito tempo de serviço público, muito tempo de contribuição, mas ainda não tinha a idade mínima. Ok? Então, a emenda 47 trouxe uma outra regra de transição, autorizando que servidores públicos que já estivessem no serviço público até antes de 98, que foi a primeira emenda que acabou com a paridade e com a integralidade. Então, esse aqui que entrou de 2003. Essa de 2005 que entrou antes de 98. Se provar, vamos lá, homem, se provar que você tem pelo menos 35 anos de contribuição, homem, 30, mulher. E desse tempo de contribuição, ao invés de 20, você tem 25 anos de serviço público. Veja que é mais rígido. Em vez de 10 anos, você tem 15 anos no cargo. Desculpa, 15 anos na carreira. E 5 anos no cargo. Aqui está vendo que tem um critério mais rígido? Aí sim vai poder relativizar a idade com a fórmula 85-95. O que significa isso? Homem, se tiver 35, no mínimo, o tempo de contribuição não é relativizado, só a idade. Então vamos lá. Se para alcançar 85, que é a regra da mulher, vamos exemplificar como essa forma 85-95, eu preciso ter 30 anos de contribuição, no mínimo, então a idade seria 55. Ok? Ok, mas se ela tiver 31 anos de contribuição, ela vai poder aposentar com 54. Se ela tiver 32, com 53. E assim sucessivamente. Então, o que essa emenda 47 possibilitou? Possibilitou aos servidores públicos que tiveram o ingresso antes de 98, pudessem aposentar com paridade e integralidade, desde que provados requisitos mais rígidos em relação ao tempo de contribuição, porque tem que ter no mínimo 35 mulher, 35 homem, 30 mulher, desses 25 no serviço público, 15 na carreira e 5 no cargo. Mas pode flexibilizar a idade, de modo que cada ano a mais de contribuição diminui na idade. E aí, se ele atingir 85 mulher ou 95 homem, né? E aqui é a mesma regrinha. Se é 95, eu preciso de 35 mais 60, para dar 95. Significa que se eu tiver 36, um homem servidor tiver 36, ele pode aposentar com 59, porque somou e deu 95. 37, 58, e assim sucessivamente. Então, flexibiliza a idade, jamais o tempo de contribuição. Ok? Então, essas são as regras de transição que existem no cenário jurídico, disponíveis em maior ou menor escala, dependendo ali da data de ingresso deste servidor público, tá? E aqui temos mais uma questão importante, é que, pela regra atual, e aí eu não estou falando mais de regras de transição, estou falando somente os servidores que ingressaram após 2003. Quem ingressou após 2003 não tem como se beneficiar aqui de nenhuma regra. Quem entrou antes de 98 pode pegar ali regras, tanto a de 47 quanto a 41, e quem entrou antes de 2003 a 41. Agora, quem entrou depois, entra nas novas regras. Entrando nas novas regras, a regra qual é?
média das 80% maiores contribuições e reajuste anual. E aqui tem um detalhe. Você tem que observar se o servidor público que você está atendendo, a situação que você está vendo concretamente, de onde é esse servidor público e que época ele ingressou no serviço público. Porque é a partir daí que você vai identificar qual é a regra cabível. Então, em relação a esses novos servidores públicos, nós temos dois tipos de novos servidores públicos. Temos os novos e os novíssimos. Por quê? Os novos servidores públicos, que eu estou dizendo aqui, os que entraram depois de 2003, ele não tem como mais pegar paridade e integralidade. Vai ser sempre a média das 80% maiores contribuições. Só que, num primeiro momento, aqueles servidores públicos que ainda não tiverem previdência complementar do servidor público, instituída no seu âmbito, do seu regime próprio, vai fazer a média das 80% maiores contribuições, sem limite do teto do INSS. Então, eu contribuo 11%. Se eu tenho remuneração de 10 mil, vai ser 11% dos 10 mil. Também na hora de aposentar, vai ser a média, sem limite do teto do INSS. Se eu entrei após a instituição da Previdência Complementar no meu ente, né, no caso, no meu regime próprio, aí essa média vai ser limitada até o teto. Então, veja que nós temos várias regras de transição para quem entrou antes, né, das emendas, e para quem entrou depois, nós temos a regra da média e a média até o teto para quem entrou depois da Previdência Complementar. O FUNPRESP teve a lei dele em 2012 e depois foi instituído, começou a valer, não é? Em fevereiro de 2013. Então, você tem que identificar aí cada situação em onde ele se enquadra. Ok? Bem, temos também a aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez, ela também tem previsão constitucional. Artigo 40, que é esse que a gente está debruçando aqui hoje. E traz o cálculo e os requisitos, aqui que vai definir a perícia médica. Quando a gente fala de aposentadoria por invalidez, significa que aquele servidor está incapaz de forma permanente para o trabalho. Então, artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1º, fala, por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. Então, servidores públicos, regra atual, você vai aposentar caso haja uma incapacidade permanente para o trabalho. Ok? Essa incapacidade permanente tem que ser vista por perícia médica. Então, infelizmente, são coisas da vida, são os riscos sociais. Eventualmente, uma pessoa, ela tem uma doença que a incapacita para o trabalho, ou um acidente, não é? E aí, ela não consegue mais trabalhar. Sem conseguir trabalhar, ela vai ter, então, que ser aposentada por invalidez. A regra geral hoje traz que esse indivíduo que for aposentado por invalidez vai ter o seu cálculo com base na média das 80% maiores contribuições e reajuste anual, sendo que essa média vai ser proporcional ao tempo, que nem a gente viu aqui na aposentadoria por idade. Então, se quando chegou a contingência, eu estou incapaz para o trabalho, eu tinha 20 anos de contribuição, vai ser 20, 30 avos. 18 anos, 18, 30 avos mulher, ou 35 avos homem, não é? Esse vai ser o cálculo da aposentadoria. Esse cálculo, ele merece muitas críticas, porque a pessoa não escolhe ficar doente. Aqui não é uma aposentadoria voluntária, não é? E por isso que a lei traz algumas situações diferenciais e regras de transição também para estes servidores. Especificamente
sobre a regra geral, nós temos que, se, aqui a lei falou aqui, ó, vamos voltar ao texto. Sendo proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave. Então, se for acidente do trabalho ou essas moléstias graves, eu não vou aplicar a proporcionalidade. Então, vai ser a média. Ok? E aí, veio a emenda 70, trazendo regra de transição para servidores que estavam no serviço público antes das emendas. E aqui é importante porque tem uns detalhes que mudam o cálculo. Aqui. Então, olha. Todos será aposentado por invalidez, servidor que estiver inválido para o serviço, né? Então, se ele não puder... Ah, e tem um detalhe importante. Aqui no serviço público, sempre antes de aposentar, tem que verificar se há a possibilidade deste servidor ser reabilitado, não é? Porque até para o Estado é melhor ele estar exercendo uma outra atividade, mas trabalhando, do que ele estar em casa aposentado e outro no lugar dele. Então, não havendo a possibilidade de readaptação, vai se aposentar por invalidez. E aqui, a regra geral é essa que eu falei para vocês, a média dos 80%, e vai se aplicar a proporcionalidade, salvo se for acidente ou moléstia grave, que aí vai ser a própria média. E aí, a emenda 70 de 2012 trouxe que os proventos dos servidores aposentados por invalidez que ingressaram no serviço público até 31/12/2003, que foi a época das emendas, né, 41, deverão ser calculados conforme a remuneração do cargo efetivo e será devida à paridade. Então, se esse servidor que ficou incapaz para o trabalho entrou antes de 2003, ele tem direito de ter, em vez de reajuste anual, a paridade, e o provento vai ser calculado com base na última remuneração e não na média. Então, na prática, para ficar um pouco mais claro, nós vamos ter aqui 4 situações na aposentadoria por invalidez. A primeira, que é a regra geral, aposenta pela média. Vamos supor que é uma doença incapacitante, não é um acidente de trabalho, nem daquelas moléstias graves específicas de lei. Então, vai ser a média das 80% maiores contribuições e reajuste anual, sendo que dessa média vai se aplicar uma proporcionalidade. Ok? Se for... Então, aqui é a regra geral. Se for um acidente do trabalho, ainda estou falando para todo servidor, né, independente de quando ingressou no serviço público, e entrou depois de 2003. Ele, então, não vai se aplicar a proporcionalidade a ele. Então, ele vai ter média das 80% maiores e reajuste anual. É muito importante, porque essa proporcionalidade, ela é muito séria, porque ela reduz drasticamente, dependendo da quantidade de tempo de contribuição que o servidor tem. Não é? Então, aqui beira até a inconstitucionalidade, algo que merece ser visto, porque, vamos supor que essa pessoa tem lá 15 anos só de contribuição, vai ser 15, 30 avos. Né? Então, corta muito o valor e a pessoa não tem culpa por ter ficado doente. Mas, de qualquer forma, a lei traz essa regra e, se for, então, um acidente, vai ser a média sem essa proporcionalidade. Ok. E para quem for atingido pela emenda 70 de 2012... ela vai falar o quê? Olha, servidores que ingressaram antes de 2003, então, antes de 2004, na verdade, até 31/2/2003, antes de 2004, ele vai poder aposentar com base na última remuneração
e paridade. Que é aquele instituto que a gente só vê mais naquelas regrinhas de transição. Então, sempre precisa de uma regra de transição para estabelecer isso. E aí, não vai ter essa... Então, seria uma proporcionalidade em relação à última remuneração. E se for acidente, aí vai ser a última remuneração e paridade. Então, nós temos 4 situações aqui, tá? 2 para quem entrou depois das emendas e 2 para quem entrou antes, tá? Antes da emenda de 2003. E temos também a última modalidade, que é a aposentadoria especial. Essa aposentadoria especial, ela tem uma situação bem complexa hoje. Por quê? Porque o artigo 40, parágrafo 4º da Constituição, ele fala: é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata esse artigo, ressalvados nos termos de lei complementar os casos de servidor portador de deficiência, que exerça atividade de risco e cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde e a integridade física. Pois bem, então a Constituição fala o seguinte: olha, para essas pessoas pode-se criar regras diferenciadas de aposentadoria dessas que a gente já viu. Mas tem que ter por lei complementar. E aí, na prática, ocorreu que não veio essa lei complementar em relação aos servidores públicos, o que ficou uma lacuna, né? Vou botar aqui uma interrogação, porque ficou uma lacuna na medida que não tinha, e não tem até hoje, a lei complementar. E aí, vários servidores ingressaram com o mandado de junção no STF, que é exatamente esse meio jurídico apto a verificar situações que você tem um direito fundamental estabelecido na Constituição e não tem como exercê-lo pela falta da lei, pela lacuna normativa. E aí o Supremo deu a seguinte solução: ok, já que não tem a regra da aposentadoria especial até hoje, aplica-se no que couber, então, as regras do regime geral de previdência social. Mais especificamente, artigo 57 e 58 da Lei 8.213 de 91. Ok, no primeiro momento, pareceu ser a solução para o problema, até porque estava dando remediando ali, enquanto não vem a edição da lei. Entretanto, o regime geral tem características diferentes do regime próprio. Então, quando o Supremo fala aplica-se no que couber as regras do regime geral, existem situações que cabem e outras que não cabem. E isso tem gerado muitas discussões judiciais, porque os servidores interpretam em determinado sentido, a administração interpreta em outro sentido, o Supremo tem interpretações divergentes, e aí, então, nós temos ainda várias discussões sobre o tema. De uma forma bem sucinta, o que aconteceu? Então, no primeiro momento, o servidor precisava entrar com mandado de injunção no Supremo. A partir daí, ele, com essa decisão da Suprema Corte, iria à administração e faria o requerimento da aposentadoria especial. Como que é essa aposentadoria especial? Lá no regime geral, porque aqui a gente não tem regra, você vai aposentar 15, 20 ou 25 anos, a depender do grau de exposição, né? Então, o que o legislador entendeu? Ora, se um trabalhador ele está exposto por causa daquele trabalho a agentes nocivos à saúde, eu, na ativa, enquanto trabalhando, pago o adicional de insalubridade, eu indenizo, e em contrapartida, trago regras de aposentadoria diferenciadas, possibilitando que ele saia do mercado de trabalho antes da regra geral, até porque quer se evitar que ele tenha ali uma aposentadoria por invalidez ou até uma morte, dependendo do tipo de situação. Então, a aposentadoria especial vai permitir essa saída antes do serviço público, ok? Pois bem, só que lá no regime geral a gente não fala de paridade, a gente não fala de integralidade,
Lá a gente fala de carência, aqui não se fala de carência. Lá nós temos a figura da conversão do tempo especial. O que significa isso? Se um trabalhador trabalhou 10 anos em agentes nocivos, exposto a agente nocivo, e depois mudou para uma atividade comum, esses 10 anos ele já teve a exposição na sua saúde. Então é natural que esse tempo valha mais. Então há uma ponderação desse tempo. Exemplo, mulher, esse tempo de 10 vai valer 12, homem vai valer 14, se for uma aposentadoria de 25 anos. E depois você soma o seu tempo comum. E aí, em relação a esses temas, existem várias divergências. Hoje, a súmula vinculante número 33, que a partir dela, a administração passa a ser obrigada a analisar os casos dos servidores, independente do ingresso do mandado de injunção. Só que essa súmula vinculante tratou apenas da situação dos servidores que estão em insalubridade, expostos a agentes nocivos. Não tratou da atividade de risco e nem dos portadores de deficiência. Nesses demais casos, ainda há necessidade do ingresso, salvo os que têm legislação específica, no caso de atividade de risco, de ingressar na Suprema Corte pedindo mandado de injunção. Né? Há proposta de súmula vinculante também relacionada a essas outras situações, mas hoje está relacionada apenas à aposentadoria especial. E aí, lá na aposentadoria especial, vai ter o cálculo com a média das 80% maiores contribuições, que é a regra do INSS, reajuste anual, não tem idade mínima, porque não faria sentido ter idade mínima aqui, não tem fator previdenciário. Aqui, no serviço público, então tem várias interpretações do que seria possível e cabível, já que existem servidores públicos que ingressaram antes das emendas e que não teria sentido em abrir mão da paridade e integralidade se não houvesse uma regra de transição também para essa aposentadoria especial. Então, que possibilitasse servidores públicos que ingressaram antes de 2003 terem aposentadoria com paridade e integralidade com os 25 anos. A interpretação que a administração faz é que se ele requerer aposentadoria especial, ele vai ter a aposentadoria com base na média das 80% maiores contribuições. Então, na prática, poucos servidores têm se utilizado dessa súmula vinculante número 33, porque não quer perder a paridade e a integralidade. A saída encontrada foi ou viabilizar a discussão judicial de que, teleologicamente, seria possível, sim, aos 25 anos para aqueles servidores que ingressaram antes, ter paridade e integralidade. E a outra foi você utilizar a conversão do tempo especial. Então, você faz a conversão, esses 25 viram 35, homem, 30, mulher, e aí você soma os demais requisitos de idade e tempo de contribuição e você aposenta na emenda 41 ou na 47. Isso ainda há várias divergências. No STF teve a discussão se isso seria tempo fictício, o que não é. Aqui é um tempo indenizado, é um tempo que vale mais. E há ainda discussões, a OMI 4204, ministro Barroso querendo rediscutir essa questão na medida em que verificou-se ser possível, sim, essa conversão do tempo especial em comum. Então, essa situação ainda é bem discutida, o Brasil inteiro tem ingressado com ações nesse sentido, e veremos o que a Suprema Corte vai decidir. Então, nós temos aqui, finalizando de uma forma bem sucinta, as várias modalidades de aposentadoria do servidor público. Lembrando que sempre tem que ser visto qual foi a data de ingresso desse servidor público, não é? Qual é a modalidade de aposentadoria, qual é o ente que ele se aposentou, se tem previdência complementar ou não tem, porque se houver previdência complementar, ele vai ter aí limitação ao teto do INSS. Então, se tiver previdência complementar, aqui. Então, veja vocês que do primeiro módulo, do segundo e agora finalizando no terceiro, a gente conseguiu verificar toda a evolução dessa legislação do servidor público e constata uma aproximação constante e cada vez maior das regras do regime geral com o regime próprio. Então, a gente viu que aqui os servidores mais antigos vão conseguir pegar paridade e integralidade, os mais novos vão pegar a média ainda sobre tudo, e os mais novos ainda, onde já há previdência complementar, vai ser média sobre o teto. Então,
A importância aqui do tema é bem relevante porque nós encontramos no dia a dia atual servidores em todas essas situações, o que requer uma análise detalhada, cuidadosa de cada situação específica.